considerações, então, sobre arte e tecnologia, né? Arte e técnica já foram considerados termos sinônimos, mas, historicamente, a arte e técnica deixaram de significar exatamente a mesma coisa, embora continuassem convivendo, né? Todo procedimento artístico é, em si mesmo, uma técnica e poderá demandar recursos tecnológicos. A tecnologia, por sua vez, é um ramo do conhecimento humano que tem respaldado o progresso instrumental em diversas áreas, o crescimento econômico, a autonomia e, em alguns aspectos, a dominação. Nesses tempos digitais, a relação entre arte e tecnologia recolocam a relação arte-técnica em outras bases. Se à arte cabe o papel criador, a concepção da ideia, e à técnica a materialização da ideia, o saber fazer, o procedimento, em tempos digitais, a tecnologia não é apenas a via de materialização da ideia, mas a geradora e catalisadora de novas ideias. Em tempos digitais, o processo de criação artística não é linear, o que é possível perceber no aspecto circular das produções artísticas atuais, que reaproveitam o que já existe, reciclam, mixam, remixam, recriam, enfim. Recriam os resíduos advindos dessa sociedade em rede tecnológica e de consumo. Então, eu começaria o debate modificando o sentido da frase, né? O uso das tecnologias no processo de criação para a seguinte questão: quais as possibilidades artísticas e criativas do uso de tecnologias em tempos digitais? E um desdobramento dessa questão seria o seguinte: o artista se apropria das tecnologias ou tem sido por ela apropriado? Acho que é um pouco o alongamento. Você já começou até a falar, né, Kelly, na sua apresentação. Acho que eu podia até começar a responder também. Eu acho que, assim, para você não virar vítima da ferramenta, que é engessado pela ferramenta, então esse momento traz um novo posicionamento do artista, assim, que é como pesquisador. Ele vai ter que resolver problemas, ele vai ter que criar outras coisas que muitas vezes aquela ferramenta vem com aquela função limitada. Então, assim, você não é só um artista que vai usar aquilo como ferramenta. Você vai ter que aprender a melhorar essa ferramenta. Então, se posiciona no papel de cientistas, de engenheiros, de pesquisadores. Você vai ter que se associar com outras pessoas que entendem mais. Ou então, você vai ter que sentar e estudar. Enfim, ou desenvolver. Se você não está conseguindo fazer com aquele equipamento, então você vai ter que esquece tudo e vai montar a sua ferramenta, desenvolve uma tecnologia. Muitas vezes a gente tem que desenvolver tecnologias próprias para, como é o caso do mapping. Só uma coisa, a gente não vai projetar, não, mas a gente pode... E aí eu tenho uma história engraçada que, assim, quando eu fiquei sem equipamento, aí chegaram umas pessoas depois pedindo para que eu fizesse DJ numa festa, que era chamada Música Pra Ver. Eu disse, pô, não tenho computador, nem projetor, não tenho nada, como é que eu vou fazer, né? Enfim, aí eu desenvolvi um setup que eu usei várias, eu disse, ó, se vocês tiverem de equipamento, qualquer equipamento que seja áudio, vídeo, eletrônico, vocês tragam para mim, o pessoal da produção, e eu vou montar alguma coisa. Então eles trouxeram computador, aparelho de DVD, vídeo cassete, e eu tive que montar um setup de VJ que eu só usei. Chegou um projetor 2 dias antes da festa, e aí vocês usam um projetor, mas ficou legal, mas não tinha nem projetor. Então a gente usou aparelho de televisão, um monte de aparelhos de vídeo cassete, DVD e cabos. E aí os efeitos que a gente, enfim, manipula nas imagens, a gente vai aplicando na própria tela. Ou mexendo mesmo naqueles níveis da televisão de contraste, nitidez, brilho, ou colando película sobre a televisão. E aí tinha uns aparelhos que eram chaves seletoras que eu mudava o tipo de imagem que eu mandava. Enfim, exemplos de coisas que o desenvolvimento do VJ que só foi possível com a edição não linear em ambiente virtual no computador. Eu tive que voltar e montar tudo com equipamento analógico. Eu acho que nessa primeira década do século XX foi essa alucinação pela tecnologia. Acho que poucas pessoas, a gente,
não saíamos da frente do computador porque tudo estava lá, tudo que era novo, tudo que gostávamos, que precisávamos mais com a internet e rápido e tudo isso. Mas agora estou vendo aqui nesses trabalhos e também em outras experiências que estou fazendo, que estamos indo mais para o mundo real, mais trabalhando isso com arquitetura, com madeira, com outros materiais. E acho que essa tendência de ser mais multimídia, mas não multimídia no sentido só digital, sino multimídia com todas as mídias, como o papel, o ferro, a madeira. Então acho que essa evolução está indo para lá, nesse sentido. No penúltimo campeonato de VJ que eu participei em Roma, uma das VJs que chegou à final. Não tão merecidamente, mas não, trabalhar era bom, mas assim, acho que o VJ tem que ser inovado. Era só uma câmera e ela filmava a mão dela mexendo com várias coisas e jogava o efeito de mandala, né, quadriculava a tela e clicava nos quadros com as diferentes. Então ela ia fazendo com a mão, aí botava os macarrões, ficava mexendo, aí depois acendia uma velinha. Criativo, beleza, mas pô, depois de 5 minutos a gente não sabe o que é uma velinha, quer ver outra coisa. Ela chegou até a final, ganhou, mas ganhou uma versão rosa lá, ficou maluco. Até porque especificamente referente a esse trabalho, esse é um trabalho que, assim, a projeção ela pode durar o quê? 1h30, 2 horas, mais, 4, 5, 10, dependendo. Não é? 24 horas seguidas de projeção. 12 aqui, saí de uma, peguei mais 12 no outro. Olha só, eu percebo o seguinte, que o tipo de provocação que eu me referia é assim: se a gente pegar alguns exemplos de videoartistas, né, que tiveram repercussão no mundo na década de 80 e tudo mais, você vê, por exemplo, experimentos como o do Nam June Paik, por exemplo. Ele pega o monitor de um televisor, ele coloca um ímã, né, e ele distorce a imagem dali. Quando ele faz isso, naquele contexto, ele não estava, obviamente, experimentando alguma nova possibilidade para que, sei lá, a Philco se apropriasse disso, entende? O que eu percebo, às vezes, é que tem alguns artistas que trabalham com tecnologias atualmente, que são artistas multimídia, que seja, e ele muitas vezes, ao se apropriar, ao fazer o uso de alguns recursos que estão assim, que acabaram de ser lançados no mercado, ainda que eles façam usos ditos criativos ou com aplicações que sejam sociais, que sejam, mas na verdade muitas vezes é como se eles descobrissem algumas possibilidades que rapidamente a indústria se apropria, como se ele fosse um garoto de teste, entende? Rapidamente a indústria se apropria daquilo e logo se transforma numa próxima ferramenta daquele plugin. O próximo plugin. Exatamente. Entende? Assim, um certo descompromisso do artista com o mercado, ou até mesmo com um resultado que seja comercial do seu trabalho, e que dá, por isso mesmo, uma liberdade dele fazer, né, o que ele quiser e tudo mais. Ou se isso que eu estou dizendo, ou se a gente ainda percebe, ou se de fato artistas não estão sendo apropriados, assim, engolidos pelo mercado enquanto eles pensam que eles estão sendo super atuais. Posso falar? Hoje em dia, não tem como, é muito difícil você desassociar um corporativo desses eventos de multimídia, porque se não são eles, não tem. Pois é, que financiam, né? Que financia. Então, assim, eventualmente tem o File que trabalha, né, tenta tirar essa parte corporativa, essa parte de empresas e tudo mais. Mas se não for por esse lado, o artista ele tem que saber. Ele não pode ser inocente de cair nessa como é que fala, não ter uma crítica a respeito disso. É lógico que ele não vai deixar de trabalhar,
é uma baita oportunidade para mostrar o trabalho dele. Mas, em compensação, ele tem que ter ali a crítica, e tem que tomar cuidado, inclusive, com o tipo de posicionamento que ele toma, porque, às vezes, até esse tipo de evento que uma nota patrocina, que, sei lá, a escola patrocina e tudo mais, até nisso daí o artista tem que tomar cuidado, porque, às vezes, se ele se queima com uma dessas empresas, né, ou faz uma crítica agressiva, ou não reflete muito bem, depois ele se queima, e daí a dificuldade dele de trabalhar é muito grande. Então, no Brasil, isso está muito associado a eventos corporativos, eventos de empresas. Os meninos sabem disso daí. Se não fosse por isso, o trabalho nessa área seria duríssimo. Né? Agora, parece que no exterior a coisa não é bem assim, mas ainda tem esse dedo do corporativo. Mas isso chega a ser um dilema para vocês, na experiência pessoal de cada um de vocês? Não. Para mim não, porque eu sempre fui uma artista muito hippie. Na verdade, essa coisa de mexer em equipamento e quebrar e montar foi muito por essa falta de investimento e de, na verdade, não estou nem aí para isso, sabe? Eu acho que qualquer coisa vai virar material, enfim. Mas essa coisa de você, eu acho que não só o artista, mas o público em geral que consome os equipamentos, eu sinto que a gente é usado para teste de usabilidade das empresas, sabe? Porque muitas vezes eu vejo equipamentos muito toscos sendo lançados e todo mundo compra porque acha que é melhor, quando não é, sabe? Aí quando eu vejo, todo mundo já jogou aquele que era melhor e está ali ajudando eles. Aliás, quando isso é em equipamento, dependendo do equipamento, é menos nocivo quando é, por exemplo, remédio, né? A gente sabe que isso acontece. Também. Quando a gente é cobaia, né? Quando a gente faz o teste da usabilidade. Por isso que eu acho muito importante estar no trabalho do artista esse posicionamento, essa autonomia e crítica em relação a como você vai consumir, como você vai utilizar isso. E o trabalho, o artista, ele vem ajuda essa coisa de dizer assim, não, seja criativo, tenha autonomia, essa coisa de assim, escolha, não deixe que os outros escolham por você, né? Crie outras vias de acesso. Só para acabar com a questão que ela levantou, isso dos patrocínios, festivais e tudo isso, para mim, se tem uma empresa que me dá dinheiro para desenvolver um trabalho meu, eu acho ótimo. Gostaria que isso acontecesse. Sempre. Não sempre, mas bastante a menudo. O problema é quando a empresa interfere no trabalho do artista, condiciona esse trabalho, como já aconteceu com um trabalho que fiz no Motomix, que era patrocinado pela Motorola, que colocamos várias câmeras de segurança e fomos fazendo um desenho com papel de fax. Aí deixamos lá o trabalho, para o dia seguinte iria ser a abertura, e aí quando fomos lá visitar o trabalho, um desses papéis de fax fazia o logo da Motorola. Então aí já entra. E depois, voltando à questão mais do mercado, acho que tem várias vias. Uma, essa de apropriação dos aparelhos para fazer uso deles de um jeito que não foram pensados. Isso as empresas não estão a favor. Muitas delas não. Aí eles não gostam desses testes de usabilidade. Ou às vezes eles mudam a opinião, como aconteceu com o Kinect, essa nova console de videogames, que reconhece o espaço tridimensional e no começo o Sony não queria Microsoft não queria divulgar a tecnologia, mas alguém falou, pago $1000 para quem hackear isso. 3 dias depois já estava hackeado e aí a Microsoft inventou uma plataforma livre para as pessoas acrescentarem mais possibilidades para isso. Então, no final, uma coisa a empresa não queria, mas no final acabamos sendo convencidos que era melhor. E com isso tem também o software livre, que tem muitas pessoas, muitos artistas que vivem à margem do mercado, só trabalhando com software livre e criando suas próprias ferramentas. Tanto que nós três criamos nossas ferramentas. Se eu preciso de um programinha que faça determinada coisa, vou lá, pesquiso no Google, programação que sei, vou lá e faço. Então isso é fora do mercado. O mercado talvez nos dá mais ferramentas para programar, mas
fazendo o nosso uso. Eu nunca tive problema com corporação interferir no trabalho, no máximo quando o evento é muito grande, tem patrocinador muito sério, ele só para não passar pornografia, essas coisas. Ele me pagou, semana retrasada fechou o Calypso. Sério. Não, já aconteceu uma situação assim, bem crítica, que a gente foi convidado para participar de um evento chamado Summit, que é sobre a coisa do software livre, né? E das licenças de propriedade e tal. E aí quando chegou, o evento era muito ostentoso, assim. Chegou hotel luxuoso, festas, jantares, bebidas e comidas. E aí, quando a gente viu, estava sendo patrocinado pela Microsoft, um evento de software livre. E eu não lembro qual era a empresa que davam câmeras, deram um bocado de brinquedinhos pra gente de presente. E a gente foi assim, como assim, né? E aí acabou que a gente pegou, roubou os equipamentos, levou pra casa e ficou andando nos eventos com cara de palhaço. A gente sentiu muito claramente que, assim, eles estavam querendo comprar a gente de uma maneira muito ardilosa. E foi muito legal. Agora, assim, tava ali todos os hackers reunidos. Os hackers, eles têm autonomia para dizer, eles programam os seus softwares, eles não precisam da Microsoft. Então, assim, foi muito legal o posicionamento de todo mundo de dizer, a gente vai pagar, a gente vai comer e beber de graça até o final, mas a gente não é bobo. E foi uma lição, acho que bem bacana, assim. Pois é, uma outra questão que eu acho interessante a gente conversar é sobre a cultura do remix, né? Que agora você, então, tem como fazer diversas colagens e se utilizar de matrizes que não foram criadas por você, né? E para que isso resulte numa outra coisa, numa outra obra. Como é que vocês avaliam a questão, e principalmente o trabalho do VJ, né? Trabalha com muitas imagens que já estão aí disponíveis, já existem. Como é que fica a questão da utilização de material, né, que pode ser de uma outra pessoa, enfim, como é que é a questão da propriedade, de direito autoral, essas coisas? No Mídia Sana, que foi o grupo que eu fiz parte, que a gente tinha esse trabalho mais experimental, que era o Mídia Sana, a gente trabalhava como VJ também, a gente tinha esse faceta mais comercial, só que a gente assinava com outro nome, que era o VJ Retinante, que a gente era chamado para fazer VJ em festivais. Geralmente a gente faz uma seleção de imagens que tinha a ver com, enfim, com a proposta, mas no Mídia Sana a gente resolveu que todo o material produzido, a gente não ia produzir nenhuma imagem, não ia produzir nada. Então todo o material da gente era recolhido do universo imagético que estava aí. Então a gente gravava coisas de televisão, fazia recortes de jornal, de revista. E no início de cada apresentação a gente passava uma lei explicando que a gente estava apoiado juridicamente, que ninguém processasse a gente, porque a fins de utilização para discussão e educação e tal, você pode utilizar as imagens, só que a gente tinha uma deturpação do discurso daquela imagem muito grande, assim. Então a gente sempre trabalhou, na verdade, com advogados e alguma coisa a gente se liga aí esperando ser processado a qualquer momento. Mas assim, isso nunca foi impedimento, nunca aconteceu. E, enfim, eu acho que se vocês deixarem de fazer com medo, dizer, eu estou usando alguma coisa do novo, eu acho que essa cultura do novo é uma coisa a ser pensada, porque para mim, na verdade, sempre foi uma recombinação. Essa noção de novo é muito com a noção de propriedade intelectual, que na verdade é uma tentativa do capitalismo de se apropriar de coisas que são imateriais, assim. Então, cabe a gente se posicionar criticamente em relação a isso, dizer assim, essa ideologia que está sendo aplicada, na verdade, é um grande contrassenso e eu não vou aceitar.
Em eventos assim, de grande projeção, tipo esses promovidos pela escola e tal, eu vi uma vez uma projeção do VJ Espeto, que fez num lugar fechado, era um lugar diferente lá em Belo Horizonte, era num teatro. E essa foi uma das questões, depois teve um debate, essa foi uma das questões que o pessoal levantou, assim, a questão das pessoas reivindicaram, reclamarem e tal. De vez em quando acontece umas coisas assim, né, das pessoas se sentirem ofendidas, pessoas públicas, figura pública, que de repente, como há uma distorção, como você falou, né, uma subversão, na verdade, da imagem e tudo mais, então muita gente às vezes se sente ofendido, se coloca e tal. Vocês nunca viram nada parecido, então? Assim, antes de começar qualquer coisa, a gente se apoia muito e uma das coisas que eu quero dizer assim, o jornalismo faz isso o tempo inteiro. E isso é justamente o discurso da gente. Se o jornalismo já faz isso o tempo inteiro, por que eles não vão fazer? Se eles podem fazer, por que eles têm legitimidade para deturpar um discurso? Você vê que tudo que passa na televisão tem corte ali. E esse corte está exatamente ligado à questão de o que é que eles querem dizer com aquele material que eles captaram. Então, assim, se eles podem fazer, porque eu não posso. Mas eles têm essa preocupação em explicar muito bem isso. Antes de você ter acesso ao material que eles produziam, eles criavam esse contexto, né, que é muito importante. A obra está, você pensar no contexto onde ela vai estar. Né? Então, eles criavam esse ambiente de contextualização. Antes de começar o trabalho de VJ, no início que as pessoas não tinham noção, não entendiam que aquilo era feito ao vivo, e eles tentavam fazer com que as pessoas interferissem naquele trabalho, eles criavam uma sessão que era só para explicar para as pessoas o que era aquele ambiente, que aquilo estava sendo feito ao vivo, e convidando eles a participar. Então, aproveitando isso que você acabou de dizer, essa coisa de explicar como é que as coisas funcionam e tal, até para preparar as pessoas, é também, assim, o papel do artista em alguma medida, e aí eu acho que tem a ver com o projeto, fazer com que outras pessoas também possam experimentar o processo de criação artística. Né? Catequizar. Catequizar. Eso que depende de cada artista. Tem artistas que son colaborativos, tem artistas que no. Y tem artistas que gozan de pasar conocimiento y otros que no. Eso que tiene bastante a ver con las generaciones. Si los artistas más antiguos são mais pesados para essas É fato que a gente está numa fase de produções muito mais colaborativas em qualquer área, né? E cada vez mais, então, vai ser isso. Daqui a 20, 30 anos, com toda a cultura livre mais popularizada, sem todas as ideologias capitalistas, acho que todo mundo verá normal e até beneficioso para ele de compartilhar o conhecimento e as ferramentas. Fazer um software e compartilhar ele. Porque você pode ter um retorno para fazer negócio do software. Tem vários benefícios, não é só doar o seu trabalho, o seu conhecimento. Antigamente era tudo mais pesado, mas agora, nesses tempos livres. Assim, quando a gente começou a desenvolver o trabalho, a gente recebia muitas críticas dizendo que a gente não era artista, porque a gente era muito catequético nessa coisa, muito didático, e como a gente tinha um posicionamento político assim, muito forte, a gente era muito radical, dizer que a gente era muito ativista, então a gente não era treinar as pessoas. Que a gente não era muito artista. A arte pode ser qualquer coisa, assim. A diferença é que todo mundo tem um posicionamento político. A questão é, você vai querer deixar claro esse seu posicionamento político ou não? A gente deixava claro isso, mas até essa relação de você vai deixar claro o que é que você vai abrir, o que é que você vai... enfim, é política, né? A negociação o tempo inteiro. Sobre o remix, eu penso que está um pouco... O discurso não está nos tempos que estamos. Já mudamos para um momento em que não nos comunicamos audiovisualmente, assim, por exemplo, isso no Facebook, no Twitter, falamos uma frase e tem um vídeo, depois tem uma foto. Então esse discurso já audiovisual, se fosse na literatura, todos os escritores têm direito, sem pagar a ninguém, de falar uma citação de Aristóteles ou de qualquer filósofo, mas
no audiovisual ainda não é permitido pela lei. Então, falaria, por exemplo, isso, você está aí fazendo um VJ e você quer fazer uma citação de uma cena de um filme. Então, vejo análogo a isso na literatura. Isso vai para... No meu caso, acho que quando eu vou me apresentar como DJ, eu quero fazer meu melhor set. Não vou para lá apresentar meu segundo set, que nem o DJ que vai tocar, ele não vai apresentar as músicas mais ou menos, ele vai fazer o melhor set dele. Então, eu vou usar as melhores imagens que eu tenho, e eu não sou o melhor cara do After, eu não sou o melhor cara do cinema 4D, eu não sou o melhor cara do Final Cut. Então, com certeza eu vou usar material de muita gente diferente, só que aí eu compenso na pesquisa para pegar e ter uma coerência dessas imagens de diferentes lugares. que na verdade aí vira um trabalho de curadoria. Pesquisa. Muitas vezes me perguntam, e essas imagens são suas? Eu falo, tem umas que são minhas, outras que são do meu coletivo, outras da internet, outras da TV, outras do DVD, e tudo está lá. E é grátis. Essa não é a gente. Eu acho que aí tem duas coisas. A relação de criação de material. Seria ótimo um VJ ter a possibilidade de criar imagens. Eu sempre quis criar imagens específicas para as coisas que eu fazer, mas enfim, relação de grana, de tempo. Um filme de 2 horas que demora anos para ser feito, imagina, cada set de quantas horas você produzir material inédito. E outra coisa que é legal também é assim, existe muita produção, existe um excesso, a gente está num momento de excesso de imagens de coisas que são produzidas e descartadas muito rápido, e dizer assim, por que não reciclar isso, né? Enfim, se o discurso pode ser, tá justamente na questão da montagem, então assim, a gente vai estar criando sempre algo novo. Isso não quer dizer necessariamente na coisa de você estar com a câmera ali captando uma imagem que na verdade não é o signo que vai dizer alguma coisa, na verdade o seu discurso, e o discurso está, quando você trabalha em audiovisual, na montagem. E é interessante pensar que a técnica do remix, o conceito de remix não é um conceito recente, né? No tropicalismo, por exemplo, o conceito é o remix. No cinema marginal você tem o som também, que é uma remixagem de vários outros sons, músicas, colagens mesmo também na imagem. Então é uma técnica que tem uma história também. E que talvez agora, diferente de outros momentos, a gente nunca teve tão disponível, né, essas possibilidades, assim, tão disponíveis. A gente nunca teve, parece, tanto recurso para a gente poder juntar e misturar, né, como agora. Assim, o ambiente digital é que, na verdade, proporcionou isso, né? Que é a convergência de trazer tudo, acessibilidade de material muito rápido, assim. Eu lembro, assim, que a dificuldade, quando essa coisa de captação a gente começou a trabalhar, a gente ainda não existia um ambiente digital pronto para a gente fazer isso. Aí, quando a gente pegava de televisão, a gente gravava no videocassete, depois tem que ter a placa de captura para capturar, digitalizar esse material. Aí depois lançaram uns aparelhos de DVD que você podia gravar a coisa da televisão já para ele, que é para você assistir depois. Né? Aí foi bem mais fácil, que já estava digital e só fazia. Não sei se resolvimos a questão. Não sei se resolvimos a questão, né? Se a tecnologia... Se o artista se apropria da tecnologia ou se é o contrário. Que é alguém quer fazer alguma pergunta específica? Ativar. Oi? Você chega pra cá um pouquinho. Eu? É. Eu estou fora do quadro? Não licença, gente. Bom, então, a questão que a gente tinha levantado era essa, né? Que se o artista se apropria das tecnologias ou se ele tem sido por ela apropriado, eu acho que o que vocês comentaram aqui é que de repente é possível sim o artista ter consciência do trabalho dele e ele saber o tipo de uso que ele quer fazer das ferramentas que ele tem. E mais que isso, a possibilidade dele mesmo construir seu próprio aparato, suas próprias ferramentas, seu instrumental para poder colocar isso disponível
para as ideias dele, para a criação dele. Então, na verdade, uma coisa que deu para a gente perceber que é comum a vocês três é a possibilidade de vocês mesmos criarem seus equipamentos, suas ferramentas, né, para desenvolver os seus projetos artísticos. E que, principalmente, é possível perceber pelo posicionamento da Kelly, né, que, assim, que é muito importante o artista ter essa consciência do trabalho dele e ele poder um pouco, já que a questão é tecnologia, entender o que está por trás, compreender como é que é o mecanismo, como isso funciona. E de alguma forma esse é também um exercício de desmistificação do processo. Quando você compreende como é que as coisas funcionam e tudo mais. E que isso também é papel do artista, como também é papel do artista, seja lá de que artista a gente esteja falando, poder compartilhar isso com outras pessoas, estar numa posição de ser aquele que não resguarda, né, seu processo de criação, mas que disponibiliza e compartilha, que por isso mesmo ele é catalisado e ele se revitaliza, né, com as contribuições das outras pessoas, o que justifica atividades como essas de residências artísticas, que é justamente a possibilidade de você de compartilhar seu processo de criação com outras pessoas, né, de agregar essas contribuições na produção que vocês fazem, e que é muito difícil falar, estou fazendo um resumo, né, é muito difícil falar do que é propriedade intelectual, né, e que por isso mesmo a cultura do remix, como a Georgia lembrou, não é uma coisa nova, mas sem dúvida nenhuma ganha um outro vigor graças às possibilidades que a gente tem, dada a convergência das mídias, porque tudo agora, quando a gente fala em convergência, a gente está falando que o mundo está se digitalizando, se tornando 0 e 1, né? Uma coisa interessante que eu achei, que você comentou, Kelly, é que essa analogia que você faz da Torre de Babel, porque de fato é como se a gente sempre buscasse uma língua que fosse única. É engraçado, quando a gente pensa em língua, a gente sempre pensa no inglês, pensa na língua mesmo, língua no idioma, né? E que a gente tem aí uma linguagem que está se tornando una na medida em que o mundo está se digitalizando e que todo mundo, em alguma medida, quem não conversa em 0 e 1, realmente é cada vez mais analfabeto, excluído, né? Está um pouco à margem. E que, para que a gente não pense que as coisas, que o mundo ele existe em 0 e 1, desde a sua essência, que a gente compreenda que existe um processo, que existe um arquiteto, né? Que pensa isso. Então, eu não sei, de alguma maneira, eu acho que a experiência da residência é a de que existe o potencial de que todo mundo pode arquitetar um pouco mais o seu próprio mundo, né? Botar suas ideias, materializar suas ideias. Acho que é um pouco isso. E se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, está em aberto. Não, foi perfeito. Eu quero falar. Essa coisa da tecnologia, sempre que você vai falar disso, parece uma coisa muito difícil para quando você não... Para um leigo, quando você não é um nerd de computador, quando você não é um engenheiro. Assim, eu passei por esse processo de que eu nunca fui nerd, de repente eu estava trabalhando com todo mundo e eu tinha que acompanhar. E era muito difícil para mim, era muito esforço que eu desprendia para estar acompanhando. E aí eu tive que desmistificar essa coisa da tecnologia. Assim, a minha proposta é muito essa, de se libertar de que eu não posso, de que é difícil. E dizer assim, e ao invés de ficar achando que quando o computador quebra, minha vida acabou, eu não vou poder fazer, quando não faltam tomadas, assim, você está disposto a resolver o problema de uma maneira criativa. Uhum. Então, todo mundo comprando um livro de física, tá bom? A partir da próxima semana. Tá, e só mais uma coisa, eu acho interessante isso, assim, que você já expôs desde o princípio, que tecnologia é toda e qualquer ferramenta que a gente utiliza para alguma finalidade. Então, papel é tecnologia, tudo que está no nosso entorno né? E que a gente então aprenda a usar os recursos que a gente tem, inventar outros, né? Sem tantas amarras, né?
sejam amarras, sei lá, do mercado ou de outras imposições, ou do medo de que é um campo onde a gente não consegue adentrar porque é complicado e é complexo. Há um discurso também que mistifica, né? Que coloca sempre essa linguagem como uma linguagem difícil e inacessível, e que de repente talvez até a proposta seja um pouco essa. Olha só como é a coisa, né? Porque assim, até os conhecimentos, isso vai estar dentro da residência. Assim, eu não me aprofundo em nada, eu pego coisa que eu aprendi na escola, de 1ª a 8ª série, e dizer, tá ali, aquilo que a gente aprendeu e a gente não tem nem consciência onde é que funciona, tá na verdade no mecanismo de funcionamento disso. É só você linkar, sabe? Aquele conhecimento que você aprendeu na escola e dizer, ele está no funcionamento disso, no funcionamento disso, está aqui. Quando você faz esse link, assim, não é que eu vou virar uma mestre de eletrônica e vou consertar os aparelhos em casa. Mas assim, a cortina cai. Alguém? Então, obrigada, gente, pela presença. Obrigada pela presença de todo mundo nesta tarde refrescante aqui nas Laranjeiras. E a gente agradece, até a próxima. E agora, a respeito da... Quando é que começa propriamente? Bom, vai ter uma exposição daqui a um mês aproximadamente, e daqui a 5 semanas vai ter 3 oficinas. Na verdade, já a partir de quarta-feira, me avise. Quarta-feira começa. Quem for aluno aqui da UEG também pode se candidatar. Pois é, eu acho que é isso que eu queria saber, assim, né, até para falar. Já tem os alunos do Telinha que vão participar, e aí quem mais quiser Essa também. residência vai ter, como a Nath falou no começo, vai ter 2 momentos, né? Esse momento de semanas onde vai estar muito mais envolvido na construção dessas instalações e tudo, e as últimas 3 semanas onde vai ser um trabalho mais de oficina, com base aprofundando um pouco mais nos recursos tecnológicos, nas técnicas que ela vai trabalhar na construção da obra. Para essas 5 primeiras semanas, nós vamos, além dos meninos que participaram do curso de vídeo e bolso no semestre passado, nós teremos vagas para alunos da UEG e para outros convidados também. Assim, a gente vai, os interessados, estou pegando o e-mail de vocês, quem interessado já, agora no final, já pode deixar o nome para a gente entrar em contato e começar a articular isso. Estamos combinando também isso de quem quiser aparecer lá na quarta. Isso. Hoje é quarta-feira agora. Isso, quarta-feira agora, às 2 horas da tarde. Aqui, né? Se querem avisar também outros amigos que dêem uma olhada no espaço Telinha. No site do Telinha. Seria toda tarde? A melhor forma é ir lá na quarta-feira e conversar com ele, porque vai ter uma dinâmica um pouco peculiar, vão ter momentos em que vai ser possível acompanhar mais de perto o processo todo, o processo vão ser feitos. São como 2 ou 3 encontros por semana, assim, 3, 4 horas. Esse primeiro mês é mais assim, quem tem mais interesse em relação ao projeto das exposições mesmo. Nesse segundo momento é mais experimental, a gente vai montar laboratório e vai testar coisas que eu já tinha começado a desenvolver, que assim, não tem um material pronto para uma exposição, mas enfim, da gente testar, sabe? Trabalhar com Photoshop, com 3D, começando vídeo. Eu peguei assim, a coisa da representação gráfica em ambientes virtuais, né? Que é você desenha, por exemplo, no Corel, você vai tentar fazer isso em ambiente real. Tem os softwares que faz 3D, que a gente vai tentar fazer em real. E essa coisa do VJ também, que é feito no computador, a gente vai tentar fazer em ambiente real. Pronto. É isso, obrigada.